Olá, alunos! Vamos para mais uma aula na UC3, hoje sobre cálculos aplicados ao preparo e administração de medicamentos. A primeira parte, teremos depois mais duas partes sobre esse mesmo tema. Aqui é a docente Flávia e vamos então falar primeiramente sobre matemática básica. O objetivo dessa aula será revisar tópicos de matemática para que possamos ter subsídios necessários em vista de evitar possíveis erros de cálculo que possam comprometer o quê? A segurança do paciente, tá? A segurança na administração de medicamentos. Então, nessa aula de hoje, nós iremos revisar várias coisas, tá? Que vocês já viram, já aprenderam ao longo da caminhada escolar de vocês e observar como que isso se aplica na enfermagem, tá? No curso de vocês e na prática profissional de vocês. Um pouco disso nós iremos verificar nessa aula e nas próximas aulas veremos mais na prática esses conceitos de matemática, tá? Então vamos começar lembrando o que são números inteiros, o que são frações, números decimais, operações matemáticas básicas, que é soma, subtração, multiplicação e divisão, porcentagem e a regra de 3 simples. A regra de 3 é o que nós mais utilizamos no cálculo para administração de medicamentos, tá? Então, para chegar aqui, né, isso é que a gente vai utilizar na nossa prática. Nós iremos passar por todos esses tópicos que são básicos, né, elementares e que precisamos revisar. É comum que nós não nos lembremos de algumas coisas porque não utilizamos no nosso dia a dia. Mas conforme a gente for tratando aqui, eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade em absorver esse conteúdo. Bom, números inteiros e frações. O que é isso, né? Nós utilizamos os números para contar objetos ou elementos naturais. E os números inteiros, né, ou números naturais, eles são chamados assim, números inteiros ou naturais, eles são classificados em unidade, dezena, centena e milhar. Falando sobre sistema de numeração decimal, é muito comum utilizarmos um material dourado. Não sei se vocês se lembram ou se vocês conhecem, mas ele serve para visualizarmos e aprendermos exatamente cada uma dessas denominações, né? O cubinho, ele representa uma unidade. A dezena, ela é composta por 10 cubinhos e é representada por uma barra. A placa, ela é composta por 100 cubinhos e ela representa uma centena. E o cubo, ele é composto por 1000 cubinhos, é uma unidade de milhar, ok? Então temos que lembrar dessas denominações: a unidade, a dezena, a centena e o milhar. Os números inteiros nós utilizamos, como já falamos, para contar elementos da natureza. Então podemos contar um menino, 3 mexericas ou 120 batatas. Então, lembrando da unidade, então um menino é uma unidade, 3 mexericas são 3 unidades e 120 batatas tem uma centena e 2 dezenas. Vamos entrar agora no sistema de frações. Nós falamos sobre os números inteiros e agora vamos abordar o que são frações. Quando nós precisamos dividir os números inteiros em partes iguais, é que tratamos das frações. Por exemplo, na natureza, nós encontramos uma mexerica. Uma mexerica é um número inteiro, né? Uma unidade. Mas nós podemos dividi-la em 12 gomos, por exemplo. Então, quando nós pegamos um gomo de uma mexerica, estamos pegando uma parte de um número inteiro, né? Considerando que nós dividimos essa mexerica em 12 gomos, né, que ela veio, né, já da natureza dividida em 12 gomos, podemos dizer que um gomo é uma parte de 12.
E no sistema de frações, como nós escrevemos isso? Nós escrevemos 1 sobre 12, onde o número de cima é chamado de numerador e o número de baixo de denominador. Podemos dizer que um gomo é 1/12 de uma mexerica, é uma parte de 12. Por exemplo, se nós pegarmos 3 gomos, são 3 partes de 12, né? Então, as 3 partes de uma mexerica inteira, como ela está dividida em 12, nós escrevemos assim, 3 sobre 12, onde 3 é o numerador, que é a parte que nós estamos contando, e o que está embaixo da barra é o denominador, é em quantas partes nós dividimos o todo, ok? Vamos trazer um exemplo agora de como nós utilizamos ou fazemos cálculos com frações. Uma sala de aula, por exemplo, tem 2/3 de alunos do sexo feminino. A pergunta: quantas meninas há na sala? Então, nós sabemos que se a sala de aula tem 45 alunos, nós sabemos que 2/3 desses alunos são meninas. Quanto é esse 2/3, né? Então, se o denominador é 3, sabemos que a sala foi dividida em 3 partes iguais, certo? 45, que é o número total de alunos, dividido por 3 é igual a 15. Cada uma das partes dessa sala é constituída por 15 alunos, porque ela foi dividida em 3. Duas partes, né, que são 2/3, que são do sexo feminino, são 2 partes de 15. 2 vezes 15 é igual a 30. Então, sabemos, né, a resposta seria que há 30 meninas na sala. Vamos falar agora um pouco sobre frações decimais. Nas frações decimais, o denominador é sempre múltiplo de 10, ou seja, o número que vai embaixo da barra pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, ok? Nós tratamos então que 1 sobre 10 nós chamamos de 1/10 e é representado por 0,1. 1 sobre 100 é 1/100, então é 0,01. E 1 sobre 1000 é 1 milésimo, 0,001. Lembrando ali dos números do sistema de numeração decimal, nós temos uma unidade, uma dezena, uma centena e um milhar. E quando falamos das frações decimais, nós temos o décimo, o centésimo e o milésimo. Quando dividimos por 10, chamamos de décimo. Quando dividimos por 100, chamamos de centésimo, e quando dividimos por 1000, chamamos de milésimo. As frações, para realizar, os cálculos com as frações decimais, é muito simples. Nós dividimos, quando dividimos por múltiplos de 10, basta movimentar a vírgula para a esquerda. Por exemplo, 8 dividido por 10 nós chamamos de 8/10. Então, quando dividimos por 10, colocamos apenas uma casa após a vírgula. Então, 8/10 é igual a 0,8. Quando dividimos por 100, colocamos 2 casas após a vírgula. Então, 8 dividido por 100 é igual a 8 centésimos, que é representado por 0,08. E quando dividimos por 1000, colocamos 3 casas após a vírgula. 8 sobre 1000 é igual a 8 milésimos, que é igual a 0,008. Nós utilizamos frações decimais em conversões de sistemas de medida. Então, nós sabemos, por exemplo, que 1 grama é igual a 1000 miligramas. E o inverso, 1 miligrama é quanto? É 1 milésimo de grama, né? Então, 1 miligrama, para saber quantas gramas tem, nós devemos dividir por 1000, 1 sobre 1000. Então, 1 miligrama é igual a 0,001 grama. Se, por exemplo, tivermos que fazer uma conversão, converter 550 miligramas em gramas, devemos lembrar que 1 miligrama
é 1/1000 de grama, ou seja, é 1/1000. Devemos sempre dividir por 1000. 550 miligramas, então, é igual a 550/1000, que é igual a 0,550 gramas. Falando de números decimais, vamos relembrar algumas operações matemáticas, começando com a soma. Vamos lembrar que sempre que realizarmos operações matemáticas com números, seja com casas decimais depois da vírgula ou sem vírgula, nós devemos respeitar as casas decimais. Então, nós sempre somamos unidades com unidades, dezenas com dezenas, centenas com centenas. Por exemplo, vamos somar esses três números, 1541 mais 133 mais 225. Lembrando que vamos montar a equação, a estrutura da operação, respeitando essas casas decimais, onde o M representa o milhar, C centena, D dezena e U unidade. Então, colocamos cada número na sua devida casa e realizamos a soma, tanto a soma como a subtração, da direita para a esquerda. Começando pela unidade, somamos 1 com 3 com 5, dezena, 4 mais 3 mais 2, centena, 5 mais 1 mais 2 e o milhar, 1. Então, 1541 mais 133 mais 225 é igual a 1899. Um outro exemplo, quando temos números depois da vírgula, tá? Então, aí nós continuamos respeitando cada casa decimal. A estrutura fica um pouquinho diferente. Tem o milhar, a centena, a dezena, a unidade, a vírgula, aí representada por esse traço vermelho, depois os décimos, os centésimos e os milésimos, ok? Representados aí pelo D minúsculo, C minúsculo e M minúsculo. Vamos colocar os números na nossa formação ali, respeitando cada número na sua casa decimal correta. Então, 1541,7, depois 13,22 e por último 0,255. E aí, lembrando de novo, nós fazemos a operação da direita para a esquerda. Soma primeiro os milésimos, depois os centésimos, depois os décimos, depois a unidade, depois as dezenas, depois as centenas e por último o milhar. Então, 1541,7 mais 13,22 mais 0,255 é igual a 1555,175, ok? Nas operações de subtração, a mesma coisa, respeitando as casas decimais. 768,47 menos 35,87. Colocando ali na nossa formação para realizar o cálculo, respeitando as casas de milhar, centena, dezena, unidade, a vírgula, décimos, centésimos e milésimos. E aí realizamos a operação da direita para a esquerda. Na casa dos milésimos não tem nada. Na casa dos centésimos, 7 menos 7, 0. Na casa dos décimos, 4 menos 8. 4 menos 8 não dá para subtrair, então nós emprestamos o 1 da casa das unidades. Então faremos 14 menos 8 é igual a 6. As unidades agora ali, ao invés de ser 8, é o 7, porque nós emprestamos 1, então 7 menos 5, 2. 6 menos 3, 3. 7 menos 0, 7. Então, 768,47 menos 35,87 é igual a 732,6. Multiplicação. Bom, vamos lá. Quando multiplicamos números com vírgula, devemos lembrar que, na verdade, estamos multiplicando frações, lembra? Então, 0,5 vezes 0,5 significa que estamos multiplicando 5 sobre 10, 5 décimos, vezes 5 décimos. E como nós fazemos essa multiplicação? Multiplicação de frações. Nós multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores, ok?
Então, 5 vezes 5 é igual a 25, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o resultado seria dessa multiplicação dessa fração seria 25 sobre 100, que é igual a 0,25, ok? Algumas pessoas realizam essas operações também diretamente, sem converter para fração, o que também está correto, tá? Devemos lembrar sempre, eu só estou lembrando vocês que quando multiplicamos números com casas decimais depois da vírgula, nós estamos tratando de fração, só para relembrarmos isso. Vamos agora para a divisão. Lembrando que quando dividimos números com vírgula, ou seja, números com casa decimais após a vírgula, devemos lembrar também que estamos realizando uma divisão de frações. Então vamos lá. 2,4 dividido por 0,2. Retornando isso à fração original, para nós lembrarmos do que está sendo tratado, estamos dividindo o quê? 24 dividido por 10, dividido por 2 sobre 10, 2 décimos, certo? A regra da divisão de fração é a mesma da multiplicação de fração. Nós dividimos os números de cima, mantemos a barra e dividimos os números de baixo. Então, 24 dividido por 2 é 12, 10 dividido por 10 é 1. Então, isso vai resultar numa fração 12 sobre 1, que é igual a 12, certo? Outro exemplo, 4,5 dividido por 3. Mudando isso para fração, transformando isso em fração, o que é? 45 sobre 10 dividido por 3 sobre 1. 45 dividido por 3 é 15, 10 dividido por 1 é 10, então o resultado é 1,5. 15 sobre 10 é igual a 1,5. Nós teremos ao final da aula, uma proposta de realizar vários exercícios de soma, subtração, multiplicação e divisão. Para vocês praticarem, esse conteúdo que vocês já sabem. É claro que vocês podem utilizar as normas, as regras que vocês aprenderam, Às vezes nós realizamos os cálculos de maneira diferente, Então, obtendo o resultado final correto, nós podemos utilizar as regrinhas e a metodologia com a qual estamos acostumados, ok? Agora tratando de divisão. Bom, lembrando que quando dividimos números com casas decimais após a vírgula, que tem vírgula, devemos lembrar também que, na verdade, estamos realizando divisão de frações. Então, vamos lá. 81,6 dividido por 0,4. Transformando isso em fração, retirando a vírgula, o que nós temos? 816 sobre 10 dividido por 4 sobre 10. Isso vai dar, a gente divide os números de cima e divide os números de baixo. Então, divide numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 816 dividido por 4 é igual a 204. 10 dividido por 10 é igual a 1. O resultado, então, dessa divisão é igual a 204. Nós podemos também demonstrar aqui da forma como costumamos aqui apresentando na forma como costumamos montar a equação de divisão. Considerando 81,6 dividido por 0,4. A primeira coisa que devemos fazer é transformar o divisor e o dividendo, O divisor é 81,6, o dividendo 0,4, em números inteiros, para a gente poder montar aquela equação que nós conhecemos. Tá? O que é transformar em números inteiros? É, na verdade, retirar a vírgula, tá? Para transformar em números inteiros, nós iremos multiplicar por 10 cada um desses números. Então, nós iremos montar a equação de que forma? 816 dividido por 4, tá? Então, primeiramente, pegamos o primeiro número da esquerda, 8 dividido por 4 é igual a 2. O segundo número seria o número 1. É possível dividir 1 por 4?
Não, então nós iremos pegar o número 16. Para isso, nós iremos acrescentar um zero no quociente, que é o resultado. Então, 16 dividido por 4 agora dá 4. Então, 816 dividido por 4 é igual a 204. Ou 81,6 dividido por 0,4 é igual a 204. Ok? Bom, vamos entrar agora na questão de porcentagem, tá? E já agora entrando um pouquinho do que é a nossa prática. Lembrando, gente, que as operações matemáticas básicas que nós revisamos, nós devemos relembrar como fazer os cálculos manualmente. Por quê? Em prova de seleção de emprego, em concurso, né, não podemos usar calculadora. Então, nós devemos lembrar e saber fazer todos os cálculos manualmente. Na prática, no dia a dia, no hospital, no centro de saúde, é possível usar calculadora? É possível, tá? Mas a gente tem que aprender como realizar manualmente. Para a seleção de emprego, para concurso, não pode usar, então a gente já vai preparado para isso. E nos estágios também não podem usar, tá? Então, por isso que a gente aprende, reforça, né? E relembra como fazemos os cálculos manualmente. Então vamos lá, entrando um pouquinho na nossa prática. Nós observamos que alguns medicamentos, eles vêm apresentados em porcentagens, e aí a gente precisa saber realizar cálculos com esses números. Por exemplo, temos ampolas, né, flaconetes, né, ampolas de plástico, como nós já aprendemos, de glicose a 50%, flaconetes de glicose a 25%, NaCl a 20%, ou soro fisiológico a 0,9%, que também, né, é NaCl, cloreto de sódio a 0,9%, que é o soro comum que muitos já estão habituados. E o que significa a porcentagem? A porcentagem é sempre uma fração, considerando que o número 100 é o denominador. Ou seja, 50% representa 50 dividido por 100. 20%, no caso, né, do NaCl a 20%, é 20 dividido por 100. 25% é 25 dividido por 100. Mas aí vocês devem estar se perguntando, e o que será que significa esse tipo de apresentação em um medicamento? Voltando lá, a glicose a 50% significa que nós temos 50 gramas de glicose a cada 100 ml de solução. É sempre utilizada essas unidades, grama sobre ml, ok? Então, o NaCl a 20% é o que? Nós temos naquele flaconete, nós temos, isso representa 20 miligramas em 100 ml, tá? Naquele flaconete só tem 10 ml, mas NaCl a 20%, que significa que se tivéssemos 100 ml, nós teríamos 20 gramas de NaCl, entendeu? E o 25% é a mesma coisa. 25% significa que a cada 100 ml de solução nós temos 25 gramas de glicose, tá? Então, 25 gramas a cada 100 ml. E aí nós entramos também no próximo cálculo que utilizamos muito, que é a regra de 3. A regra de 3 é um processo matemático simples que utilizamos para resolver problemas que envolvam duas ou mais grandezas que são proporcionais. Então vamos também já relembrar a regra de 3, visualizando isso na nossa prática, tá? Então, numa prescrição médica, nós lemos o seguinte: administrar 20 gramas de glicose. Quando nós temos uma prescrição médica, nós temos que verificar se o que nós temos em mãos, a forma como a apresentação do medicamento, está de acordo com a prescrição. O que nós temos? Nós temos no serviço disponível ampolas de 10 ml de glicose a 50%. Então, aí já vamos fazer uma regra de 3, lembrando, observando, né, utilizando uma medicação em porcentagem, tá? Então, glicose 50% significa o quê?
que temos 50 gramas de glicose a cada 100 ml de solução, certo? E nós temos uma prescrição de 20 gramas de glicose. Quantos ml nós precisamos administrar? E aí nós começamos a regrinha de 3. Lembrando que em uma equação matemática chamamos o valor desconhecido de x. Então vamos colocar ali um x. E aí fazemos a multiplicação em x. Multiplicamos 50 vezes x e 100 vezes 20 e montamos nossa equação. 50 vezes o x é igual a 100 vezes 20. 50 vezes x é igual a 2.000. X é igual a 2.000 dividido por 50. X é igual a 40. Então, resolvemos a nossa equação. Sabemos que o x representa 40 ml. Vamos voltar lá. O que nós temos no hospital? Temos disponível ampolas de 10 ml. Nós precisamos de 40 ml para cumprir com a prescrição médica, tá? Sabendo que temos 10 ampolas de 10 ml, a resposta é: devemos administrar 40 ml de glicose a 50%, ou seja, 4 ampolas de 4 ml. É esse exercício que nós fazemos rotineiramente na nossa prática, tá? Lemos a prescrição, temos que verificar se o que está prescrito está de acordo com o que nós temos disponível, né? O que nós temos no serviço, ou qual é a forma de apresentação de um medicamento. E aí realizamos a regra de 3 para descobrir qual é o volume que deve ser administrado. Correto? Vamos para mais um exemplo. Bom, utilizamos essa regra de 3 em praticamente todos os cálculos. Vamos para um exemplo de administração de um xarope. Está prescrito 12 mg de ixizine xarope VO, via oral. O que nós temos lá no serviço? Um frasco de xarope, lá, ixizine, 2 mg por ml. Temos sempre que prestar atenção na apresentação e aí olhar para a prescrição. Então vamos agora fazer os cálculos. Se precisamos de 12 mg de ixizine, sabemos que o frasco tem 2 mg por ml, então é 2 mg em 1 ml. E nós precisamos de 12 mg e não sabemos o volume. O volume é x. Vamos realizar a multiplicação em x, né? Para obter o resultado. 2 vezes o x é igual a 12 vezes 1. 2 vezes x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 2, porque para resolver a equação matemática nós sempre isolamos aquele que nós queremos o resultado, certo? Então passa o 2 para o outro lado. 12 dividido por 2 é igual a 6, x é igual a 6. A resposta: devemos administrar 6 ml de xarope. É isso, gente. Sempre vamos realizar esse tipo de raciocínio. Vamos para mais um exemplo. Administrar 60 mg de gentamicina IM. O que é IM? Intramuscular. Qual é a apresentação do medicamento que nós temos? A apresentação do medicamento é em ampola de 2 ml com 80 mg. Então nós temos uma ampolinha que tem 2 ml e está escrito 80 mg nela. Não foi possível conseguir uma foto, porque alguns medicamentos a Anvisa não permite, né, a divulgação de imagens. Então, não deu para trazer aqui essa imagem para vocês. Mas vamos lá, considerando isso, como a gente monta o nosso cálculo, a nossa regra de 3? Primeiro a gente escreve o que nós temos, 80 mg em 2 ml. E o que nós queremos? Nós queremos administrar 60 mg. E qual é a nossa dúvida? Quantos ml? Então, x ml. Vamos realizar a regra de 3. 80 multiplica com x é igual a 60 multiplicado por 2. 80 vezes x é igual a 120. Isola o x é igual a 120
dividido por 80. X é igual a 1,5, ok? Eu estou aqui pulando, né, o cálculo de mostrar para vocês como faz a divisão 120 por 80, considerando que vocês já sabem fazer isso e aquele que não lembra como é que faz, vai realizar os exercícios e relembrar, ok? Então, nós devemos fazer exercícios de multiplicação, de divisão, para, na hora de fazer a regra de 3, não ter dificuldade nessas operações matemáticas. A resposta, então, para esse cálculo, x é igual a 1,5, devemos administrar 1 ml meio, 1,5 ml de gentamicina intramuscular. Mais um exemplo, administrar 3 mg de dexametasona intramuscular. Nós temos a apresentação do medicamento em ampola de 4 mg por ml. O que isso significa? Que tem 4 mg a cada 1 ml. Nós queremos 3 mg. Quantos ml devemos administrar? Então, vamos fazer a regra de 3. 4 vezes x é igual a 3 vezes 1. 4 vezes x é igual a 3. X é igual a 3 dividido por 4. X é igual a 0,75. Devemos, então, administrar 0,75 ml da solução. Mais um exemplo, administrar 12 gramas de glicose endovenosa, EV. Lembrando aí agora das apresentações em porcentagens. A glicose sempre se apresenta em porcentagem, então nós temos ampolas de a 50%. O que isso significa? Que temos 50 gramas de glicose a cada 100 ml. O médico prescreveu 12 gramas. Nós queremos saber quantos ml devemos administrar. Então, vamos para a regra de 3. 50 vezes x é igual a 12 vezes 100. 50 vezes x é igual a 1.800. X é igual a 1.200 dividido por 50. X é igual a 24. Devemos, então, administrar 24 ml da solução. E se tivermos a mesma prescrição, administrar 12 gramas de glicose EV, porém a apresentação diferente, a 25%, quantos ml devemos administrar? Vamos aos cálculos. 25% representa que temos 25 gramas a cada 100 ml. Queremos 12 gramas, quantos ml devemos administrar? Fazemos a multiplicação em x. 25 vezes x é igual a 12 vezes 100. 25x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 25. X é igual a 48. Resposta, devemos administrar 48 ml da solução. Ou seja, 4 ampolas inteiras e mais 8 ml da quinta ampola. Certo? O que nós precisamos fazer, gente? Praticar multiplicação e divisão, regra de 3 e porcentagem. Para isso, a tarefa será exercícios do livro que vocês têm de cálculo e administração de medicamentos. Primeira tarefa, na página 180, realize os exercícios 3 e 4, são exercícios de multiplicação e divisão. Depois, nas páginas 182 e 183, os exercícios de 1 a 8 são exercícios de regra de 3. E por último, os exercícios da página 185, do 1 ao 5, que são exercícios sobre porcentagem. Façam todos os cálculos em um caderno, não use a calculadora. No final do livro tem os resultados, verifiquem se vocês fizeram os cálculos corretamente. Tire uma fotografia e poste para mim lá na guia de tarefas no Teams, ou se você não acessa o Teams, recebe a aula pelo WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp também. E a entrega até sexta-feira, 19/6. Bons estudos para vocês e muito obrigada!